Boa noite, meus irmãos. Nós estamos hoje aqui para conversarmos sobre o Espiritismo. Foi uma solicitação feita pelo Centro Espírita Cruz da Redenção para falarmos de programa reencarnatório do livro Reencontro com a Vida. O livro é de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Antes de começarmos a falar, vamos orar um pouco, pedindo ao Mestre Amigo Jesus, os Espíritos Amigos, aqueles que nos auxiliam, nos amparam. E nesse instante em que nós estamos aqui a falar sobre a doutrina espírita, sobre a reencarnação, sobre o amor de Deus, possamos ser influenciados pelos bons espíritos para que possamos juntos passar a mensagem no qual necessitamos ouvir. Sendo assim, é que nós pedimos permissão e abrimos hoje essa conversa. Bom, falar de reencarnação, nós temos que voltar ao passado e lembrar no livro Reencarnação, de Gabriel Delany, onde ele relata a crença das reencarnações dos povos antigos. Acreditavam-se que a alma sempre existiu, que ela não morria, que ela não nascia junto com o corpo e que essa alma ela viveria após o fim do corpo. Algumas outras religiões ou povos antigos acreditavam que essa mesma alma passaria por diversas provações, como os persas e os gregos, expiatórias, para depois, então, alcançar a realidade ou a felicidade plena. Essa é a crença que tinham. Os próprios judeus tinham essa crença. Quando eles acreditavam na vinda de Elias, o profeta, e eles perguntam a Jesus se Elias não viria, porque a profecia dizia que Elias viria antes do Consolador, antes do Cristo. E aí ele responde: ele veio e vocês não o reconheceram e fizeram o que fizeram com ele. E aí os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que Elias era João Batista. Ao longo dos séculos, essa teoria ou essa cultura dos povos sobre a vida após o fim do corpo físico foi abafada principalmente na Idade Média, porque isso não atendia aos interesses daquela época na qual a Igreja dominava a humanidade. Então se acreditava numa ressurreição. No século XIX veio então a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, através de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, que vem nos trazer um pouco da reencarnação. E que ele vem nos trazer que nós evoluímos através das várias oportunidades que reencarnamos. E que existem alguns gêneros de mundos. Esses gêneros de mundos se classificam, essas categorias se classificam em 5 tipos. E que nós estamos num mundo de provas e um mundo de expiações, onde a dor ainda assola a humanidade, ainda funcionam os instintos, ainda funcionam as vontades do homem, o egoísmo. Então, Kardec nos traz, através da reencarnação, e ela nos diz que nós temos o livre-arbítrio divino, e para evoluir precisamos reencarnar muitas vezes. Muitas vezes, quando estamos do outro lado da vida, nós programamos a nossa reencarnação para vir na Terra com uma missão a ser cumprida. Quer seja essa missão conosco, para evoluirmos, ou com aqueles outros que reencarnam junto conosco. Esses espíritos fazem a nossa programação na maioria das vezes, porque sabemos que muitos de nós não temos como programar. Então, quando mergulhamos na carne, mergulhamos com uma missão. E sabemos que estamos mergulhando num mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a todas as ações que ele pode nos ofertar, quer seja de positivo ou quer seja de negativo. Nós precisamos ter o entendimento da reencarnação, onde nós aqui, mergulhados na carne, podemos alterar o nosso resultado. Como podemos fazer a alteração desse resultado? Pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas ações que tomamos quando reencarnado. Fizemos uma programação aqui, um roteiro para ser seguido. Mas o escopo reencarnatório foi feito lá em cima. Mas nós aqui buscamos
através do livre-arbítrio, as nossas ações, nós modificamos. E então eu gostaria de pedir licença, né, porque foi me dado um texto básico, mas eu fui buscar em outras literaturas para falarmos um pouco sobre esse programa reencarnatório. E aí me permitam falar a história que eu li um dos livros de André Luiz, no qual ele relata um desses processos reencarnatórios, um desses programas, né? E ele relata, e eu achei muito pertinente trazer, né, como nós nos desviamos da reencarnação. Ele relata a história de uma família de 5 pessoas, onde ele tem marido, esposa e 3 filhos, sendo 2 meninas e um menino. E ele, o pai, tem um problema muito sério com o filho, um conflito. E esse tipo de conflito é muito natural nós vermos hoje em dia os conflitos que tem familiares, sem o entendimento do porquê que os pais ou a mãe gostam muito mais de um filho do que do outro. E se entrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, na parentela espiritual, vamos entender que esse processo tem a ver com outras vidas. Então esse pai tem essa dificuldade de relacionamento com essa criança, mas que ama bastante as suas 2 filhas. As dificuldades são muito grandes. Uma família muito grande não é só naquela época em que foi escrito. Hoje também é uma dificuldade muito grande para sustentar uma família com muitos seres encarnados. E a mãe daquela época, que não trabalhava na rua, mas fazia a sua economia, trabalhando dentro de casa, buscando da melhor forma possível economizar. E o conflito dentro de casa acontecia, o marido passava a ficar grosseiro no seu trato e piorava cada dia a relação familiar. E nós entendemos, pela reencarnação, que a família é um encontro de almas que vieram reparar o erro do passado. O que ela veio dar continuidade àquilo que se foi programado em outras encarnações, que vem sendo feito ao longo da vida. E esse homem, esse pai de família, pelas suas dificuldades, se deixa se levar pelos desejos carnais. Quando nós encarnamos, nós trazemos aquilo que fomos no passado, os nossos desejos e as nossas conquistas também, nós trazemos. E ele traz do seu passado o hoje as suas dificuldades para vencê-las, e aí ele começa a entrar numa ciranda de bebida, de farra, chegando em casa tarde, sendo grosseiro e violento, sob efeito do álcool, a gritar, e aí ele acaba tendo uma relação extraconjugal, no qual perdura. Mesmo essa pessoa que ele tem essa relação extraconjugal, fazendo com que chegasse até a sua esposa a informação de que ele tinha uma relação extraconjugal, mesmo assim não abalava o casamento ao ponto de dar uma separação. Vendo isso, o homem resolve, num intento muito grande, cometer um desatino. Dar fim àquela parceira dele, àquela companheira, a mãe dos seus filhos. Relata André Luiz que os mentores espirituais dessa família e da colônia onde qual ela está vinculada percebem a intenção do marido. Então ele faz todo um planejamento. E qual é esse planejamento? Ele busca comprar uma arma e aí ele começa a mudar o seu comportamento dentro de casa para que as pessoas não percebam quando ele executar o plano que foi ele ou que ele seja um grande suspeito. Bom, nesse instante ele começa a modificar em casa, volta a ser a pessoa de antes, amorosa, compreensiva, chegando cedo, como sempre houvera chegada no passado, busca um dia, de arma em punho, ele decide tomar a ação que poderia levar a ceifar a vida da sua esposa, sua companheira dessa encarnação. E aí os mentores espirituais vão até as crianças que ele tinha uma afetividade muito grande, que são as suas filhas, tinha um carinho, um amor muito grande nessa encarnação. E chamam ela para que elas despertem rápido e vá até o pai para impedi-lo de cometer o ato. E assim as crianças acordam e partem para o pai gritando para que ele não cometa o desatino. E aí a sua esposa
desperta na cama e vê aquele homem com a arma em punho ao lado da sua cama. E ela acredita que ele iria tirar sua própria vida. Ele ia cometer o suicídio. E aí todos acordados, e ela pede pelo amor de Deus que ele não faça, que ela vai procurar melhorar, tentar economizar de todas as formas, não sabendo ela o ensejo no qual ele pretendia cometer. Sendo assim, voltemos ao passado para ter um entendimento porquê de tudo isso. Aí vem o processo reencarnatório, onde tem uma programação que viemos, sentamos com o nosso mentor espiritual, fazemos essa programação e dizemos o que queremos fazer, na maioria de nós. Acordamos com ele, pedimos a permissão para realizar e aí fizemos a programação e reencarnamos. Esse espírito, num outro momento da vida, todos eles se reencontraram numa outra encarnação. Essa hoje mulher desse cidadão é a mesma do passado e que ele, depois de casado, houvera abandonado, deixando ela sozinha e foi buscar os prazeres da carne. Sabendo ele que poderia arranjar uma outra companheira e que a família tivesse condições financeiras ao qual que bancasse a sua vaidade, que bancasse os seus desejos. E aí, ele então começa a namorar com uma outra pessoa, fica noivo, é de uma família realmente com condição financeira muito boa. É adotado pelos sogros, pelo sogro e pela sogra. Ele tem uma cunhada mais nova, que é a mulher também, e nenhum filho homem esse casal tem. E aí eles começam a viver, casam e vivem todos juntos. Com o passar do tempo, os pais dessa nova esposa são chamados de volta para a pátria da espiritualidade. E aí ele, como homem, passa a comandar toda a finança da casa. E aí ele começa a novamente se perder. Começa a ter o gasto desnecessário, uns gastos com os prazeres, com bebidas, com jogos, com farra, com mulheres. E ao longo da vida vai maltratando estas duas mulheres, a esposa atual e a sua cunhada, no qual ele acaba cometendo violência contra essa criança, porque na época ela era adolescente. O dinheiro acaba. Ele não fez nada para multiplicar esses bens que foram deixados pelo seu sogro. E aí ele acaba e ele começa, para continuar nesse desatino insano, o espírito se perdeu pelo livre-arbítrio, ele faz essas meninas se prostituírem, ele faz delas escravas sexuais, para continuar a entrar o provento para que ele continue satisfazendo seus desejos. Com o passar do tempo, a idade chega, o cabelo fica grisalho e esse homem, ele acaba descobrindo uma doença. E ele sabendo que ali, naquelas mulheres que ele maltratara, que ele escravizara, ele não conseguiria ter o cuidado no qual ele necessitava, ele lembra da esposa que ele abandonara no passado e retorna para a cidadezinha, acreditando ele. Mais uma vez o ego falando mais alto, o orgulho arrogante volta para que ela cuide dele. E ela diz a ele: eu refiz a minha vida, hoje eu estou casada. Mas como? Você é minha esposa? E ela responde para ele: levaram 5 anos e você não deu uma notícia. Então eu refiz a minha vida. Insatisfeito com esse fato, mais uma vez, o homem orgulhoso busca o assassinato desse casal. Então a história de hoje se traz um mergulho novamente na carne, justamente o que ele fez no passado e eu hoje estava cometendo desatino de novo. Entendermos na reencarnação o motivo pelo qual há animosidade dentro do lar, onde pais e filhos têm conflitos. Esse menino, que era hoje seu filho, era alguém do passado que ele houvera tirado a vida e que hoje Jesus nos deu a oportunidade do amor. O amor que ele tem por nós, que deu a oportunidade deles se reconciliarem, para que esse homem que tirara a vida do passado, como um filho hoje, desse a essa criança o amor, a educação,
a compreensão, um corpo físico, para que ele pudesse continuar a sua escala evolutiva, para que se perdoassem, para que se reconciliassem. E aquelas meninas do passado, em que ele desvirtuou, que ele maltratou, hoje encontram-se como filhas, para que ele continuasse dando amor, dando carinho, para reparar novamente o passado. E a essa mulher, que hoje é sua companheira, que aceitou a voltar a ser sua companheira, estar aqui novamente, e ele mais uma vez indo pelo lado do fracasso. Pois é, meus irmãos, nós somos assim, reencarnamos, para às vezes reparar os erros. Mas eu faço uma pergunta numa reflexão muito grande. E quando esse espírito, que nós fazemos o mal, ele evolui num maior plano? Quando esse espírito busca a elevação, acelera o seu crescimento, como fazemos para reparar com ele esse erro que cometemos? Aí eu me lembro de Jesus, que encarnou uma vez na Terra, que veio, como muitos espíritos que são relatados aqui no texto, veio para dar o exemplo, veio com sua luz para despertar uma legião de seres que se encontravam na escuridão para segui-los. Jesus veio com uma proposta de amor, veio com a proposta da caridade, do perdão. Jesus veio trazer-nos a compreensão. Maltratamos, crucificamos e ele não disse uma palavra que desagradasse. Sempre dando a palavra de apoio, de perdão, condenando a violência, entendendo a alma daqueles espíritos que estavam ali reencarnados. Jesus, que nos ensinou a isso, e aqueles que chicotearam Cristo, que o crucificaram, que feriram a sua carne com os pregos, que colocaram a coroa de espinhos, que no meio da rua conspiraram para que ele fosse crucificado por questões políticas da época. O que fazer desses espíritos? Qual a oportunidade que ele teria de estar novamente reencarnado com Jesus, uma vez que Jesus é um espírito elevado, é o mentor espiritual desse planeta, em que ele não reencarnaria mais aqui? Esses seres têm a oportunidade de reparar fazendo o bem aos seus irmãos, fazendo a caridade. Que bom que Kardec disse. Fora da caridade não há salvação. De ajudar o próximo. A caridade na palavra, a caridade no atendimento, como acontece nas casas espíritas, no atendimento daqueles que vêm em busca da luz, em busca do esclarecimento, em que nós reencarnamos verdadeiramente para moldarmos, para modificarmos o nosso lado sombra, para evoluirmos o crescimento em tudo aquilo que nós desejamos entender da nossa evolução. Qual é esse entendimento? O lado sombra é tudo aquilo que negamos ser. É tudo aquilo que negamos e muitas vezes desconhecemos a nossa personalidade, a parte negra da nossa personalidade. Então a oportunidade que temos na reencarnação é de vir aqui para isso. Então por isso, muitos espíritos reencarnam na Terra. E hoje, que se fala Manuel Filomeno de Miranda, uma nuvem desses espíritos buscam a oportunidade de reencarnar. Bilhões de seres estão à volta da Terra, com a sua energia muitas vezes atrapalhando aqueles que estão mais despreparados espiritualmente, evolutivamente na Terra, buscando reencarnar. E pela sua misericórdia, Deus permite que esses espíritos venham reencarnar para reparar os erros do passado, para evoluir. A ciência, a tecnologia, avançaram de tal forma que permite hoje que eles possam voltar em embrionários carnais mais resistentes, que tenham uma condição de vida muito superior ao passado. As expectativas de vida que nós tínhamos no passado era da metade do que nós hoje temos. Hoje a expectativa de vida é de 70 anos. E vemos muitos irmãos chegarem aos 100 anos, aos 90 anos. Esses seres que nós reencarnamos hoje. Esses seres que voam, que poluam a Terra e que voltam a reencarnar, a oportunidade que dá. E essa reencarnação é programada a seres, espíritos responsáveis por selecionar esses espíritos e colocarem eles juntos numa comunidade, num país. Colocarem eles juntos para evoluírem e com sofrimento. E são forjados no sofrimento moral, assim como a forja faz com o aço. A necessidade de crescimento,
Mesmo assim, ainda vemos nesse mundo de provas e expiações seres encarnando, verdadeiros líderes que levam as pessoas aos desatinos pelos seus exemplos negativos, onde a sexualidade está bem à flora, onde nós buscamos uma beleza externa, onde nós buscamos o ter e não o ser. Esses espíritos que hoje reencarnam na Terra, tendo a oportunidade da transformação, que, se não evoluírem moralmente nessa oportunidade que têm, terão que deixar o nosso planeta para ir para um mundo que esteja alinhado com seu grau evolutivo. A tecnologia avança, mas não avança junto com a evolução moral, infelizmente, no nosso planeta. Então, nesses instantes que nós estamos, Jesus nos olhando com a sua misericórdia, nos enviam também espíritos que possam vir a reencarnar nesse planeta para nos dar o exemplo. E esses espíritos não estão só fechados na religião. Eu posso dizer, não cito o livro, como Francisco Cândido Xavier, o carteiro, como ele se dizia, que trazia, através das suas cartas, o consolo para aqueles seres encarnados e desencarnados, que traziam a mensagem de paz, de carinho, de amor, que através do seu exemplo, da sua trajetória na Terra, nos levou a todos nós como espíritas hoje, no seu exemplo também, iluminando aquela luz de bondade que tem dentro de nós, para que possamos crescer como seres evoluídos, como espíritos. Que nos desperta a necessidade de amar ao próximo, que nos desperta o amor que tem dentro do coração, arado, necessitando só da água para que dê o fruto. Porque somos filhos de Deus, somos filhos do amor, somos irmãos. E essas oportunidades que vêm, nós percebemos ainda uma nuvem de espíritos ainda nesse planeta, com essa oportunidade que tem, ainda preso ao primarismo, ainda preso ao sentimento de que isso aqui não tem nada que preste, ao negativismo, acreditando que essa terra não tem jeito, que a humanidade não tem jeito, porque queremos ver somente aquilo que nos desejamos para respaldar as nossas argumentações. Aí vamos ver o terrorismo, os homens que explodem o seu próprio corpo para destruir outros. Nós vamos ver homens que pegam suas armas e, por questões ideológicas, saem atirando nos outros irmãos, ceifando a vida deles, por desconhecerem a Deus e desconhecerem que a vida continua após a morte. E quando nós saímos do corpo físico, damos de cara com uma outra realidade. A vida continua. E o sofrimento do outro lado também é muito maior do que aqui. E que se aqui estamos é porque temos um propósito. E se convivemos aqui nesse planeta, nessa cidade, nesse bairro, nesse município, é porque temos um propósito, temos um porquê. Daquelas pessoas que nos agravam, que nos perturbam, que discutem, que nos incomodam, tem um porquê na vida. Não existe o acaso. O acaso é algo que nós deveremos deixar de lado, porque tudo é uma programação agora. Pelo livre-arbítrio, nós a alteramos. Nossa consciência nos cobra muito, nós somos orientados sempre pelos mentores espirituais, que nos dizem o tempo todo, no momento do sono, e acordamos com ideias e não entendemos por que temos essas ideias. Mas são aqueles que são responsáveis pela nossa reencarnação, que tentam nos orientar a todo momento. E a grande pergunta que eu faço: e o que nós fazemos para ouvi-los? Nós não ouvimos a nós mesmos. Nós conhecemos verdadeiramente a nós mesmos. Só no sofrimento e na dor é que nós passamos a despertar. Quando somos limitados nas reencarnações nos corpos físicos, através de uma deficiência física ou mental, é que nós começamos a refletir e dar valor ao que perdemos. Nesse momento em que nós nos encontramos em isolamento social, tantas coisas que deixamos de lado, eu encontrei muitas coisas que deixei de lado, que esqueci na correria do dia a dia. Estava entrando no mesmo ciclo daqueles que acreditavam que o planeta não tinha mais salvação, que só tinha miséria. Esquecemos de ver o lado positivo, o lado belo que é feito por muitos seres encarnados, de auxílio, de ajuda,
os Médicos Sem Fronteiras, aqueles que levam alimento para aqueles que mais necessitados na África, aqueles que levam a palavra de consolo àqueles irmãos que se encontram na escuridão, aqueles que nos esclarecem, que nos traz a luz. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer? Que Deus é amor e que o amor é a fórmula que faz com que a gente se modifique, se transforme. É esse amor que é dado a oportunidade para que nós não fiquemos vagando pelo planeta e atrapalhando ainda mais aqueles espíritos que aqui estão, que não estão preparados ainda para esse choque com a evolução. Então hoje posso dizer que o amor é a chave que nos movimenta e que nos impulsiona para frente. E o que o nosso planeta está agora passando de um mundo de regeneração, onde o sofrimento é moral, as dores diminuirão, mas que muitos de nós aqui não estaremos encarnados. Quando esse momento chegar, a data exata, nós não sabemos, não é dado direito. Mas temos certeza que os acontecimentos que nós vemos no planeta Terra, no século passado onde nós alcançamos, e aí esse século no que nós estamos vivenciando, temos certeza de que isso está mais próximo do que antes. Então, é hora de fazermos uma reflexão. Nesse momento que estamos em casa, fazer uma faxina, não só na casa, mas também uma faxina dentro das nossas mentes. Trabalhar mais esse lado nosso sombra, para tentarmos evoluir, crescer. Buscar a Jesus para que não tenhamos um vazio existencial. Termos um planejamento, já que estamos encarnados, de vida, o que desejamos, o que pretendemos fazer daqui a 1, 2 anos. E buscarmos Jesus nos seus esclarecimentos que nos traz sobre a vida, sobre o amor. Então, meus irmãos, era isso a mensagem que eu tinha para passar sobre o processo reencarnatório. Esse programa que nos é feito, que nos é dado, e que muitos de nós, sim, programamos. Mas lembre-se, o escopo é passado. O caminho para que nós possamos realizá-lo nos é dado. Mas no momento em que nós reencarnamos, o véu do esquecimento que Allan Kardec nos traz, que não é o blackout, faz com que as nossas ações possam desviar os nossos caminhos. Eu lembraria outras histórias do livro Obreiro da Vida Eterna, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, quando os espíritos reencarnam aqui com um propósito e por causa dos seus desejos eles têm os desvios para outras realidades. Então, o que me resta, meus amigos, meus irmãos, agora é agradecer a oportunidade no qual nós estivemos aqui conversando sobre a reencarnação, o programa reencarnatório, agradecer a direção do Centro Espírita Cruz da Redenção pelas oportunidades, com a certeza de que futuramente estaremos novamente juntos, assim que me fizeram o convite. Sendo assim, eu agradeço a todos e vamos orar agora pedindo ao Mestre e amigo Jesus que nos dê o bálsamo, que a noite possa ser uma noite de aprendizado e que possamos juntos, ao adormecermos, partirmos para as colônias para o aprendizado, para relembrarmos o nosso papel, para fortalecer os nossos corações e os nossos espíritos, para que possamos dar continuidade no dia seguinte na nossa evolução, no nosso processo de crescimento. Então, sendo assim, é que nós aqui estamos encerrando, lembrando sempre uma frase que eu adoro do Evangelho, que ele fala da semeadura, ela é livre, mas que a colheita, essa sim, ela é obrigatória. Então, lembrando que não somos uma folha em branco. Estamos aqui hoje, escrevendo mais uma página, mas como fala lá no capítulo 5 do Evangelho, as causas das aflições atuais, que hoje sofremos pelas nossas ações de hoje e de ontem. Essa página que escrevemos, escrita nesse livro que somos nós, espíritos encarnados. E nesse momento estamos numa página, num capítulo da nossa evolução. Quando chegaremos ao final dessa história, desse livro, depende muito de nós não sabemos, mas depende muito de nós, do nosso crescimento, nossa aceleração para o crescimento e para a evolução. Muita paz para todos.